Olá, pessoal! Hoje o cenário está bem diferente. Nós vamos fazer uma aula de campo aqui no Parque Estadual da Serra de Caldas e vamos falar sobre unidade de conservação. Eu vou trazer um pouquinho dos aspectos legais e convidei o Maurício, que é o chefe dessa unidade de conservação, para falar um pouquinho com vocês sobre gestão. Então, vamos lá, acompanha aqui no vídeo. Já vou te pedir, compartilha, curte, se inscreve aqui no canal. É bem bacana para a gente formar essa rede de pessoas interessadas na pauta de meio ambiente. Então vamos lá, o tema de hoje é unidades de conservação. O que são as unidades de conservação, onde isso está previsto, qual é o regulamento? A Lei 9985 do ano de 2000, que é uma lei federal, que eu já te convido aí a acessar ela aí no Google, pelo site do Planalto, ela regula todas essas áreas que são espaços territoriais especialmente protegidos, onde a conservação de flora, fauna, recursos hídricos, belezas cênicas estão destinadas a guardar porções do território, porções dos nossos biomas que ficam destinadas à conservação. Essa lei, ela estabelece uma série de tipos, categorias de unidade de conservação. Então, nós temos lá as de proteção integral e as de uso sustentável. Nas de proteção integral, o que é isso? Elas são destinadas especialmente à conservação em algumas categorias, permitindo visitação, uso turístico, pesquisa científica. Dentre essas de proteção integral, nós vamos falar dos parques nacionais e estaduais. Se for criado pelo governo federal, é parque nacional; se for criado pelo governo dos estados, é parque estadual. Tem refúgio de vida silvestre, monumento natural, tem as reservas biológicas. Então, dentre categorias de unidades de conservação de proteção integral. O que difere entre umas e outras? Exatamente o que está lá na lei. Umas permitem o uso público, outras não permitem. Umas são destinadas ao turismo, outras são destinadas à exclusiva conservação, não pode ter pessoas lá dentro. E temos as outras categorias ali, o outro conjunto, que são as de uso sustentável, naquelas onde os recursos naturais podem ser usados de forma direta, de forma equilibrada e conforme previsto num documento que a própria lei prevê, que é o plano de manejo. Esse plano de manejo, a lei estabeleceu como um documento obrigatório, em que todas as unidades de conservação têm que ter o seu. Definem-se lá as zonas, onde é que vai preservar, onde é que vai recuperar, onde é que vai conservar, onde é que vai fazer uso turístico, como é que faz a pesquisa científica, como se relaciona todo a gestão dessa unidade de conservação. Vai estar lá previsto nesse documento. Ele vem, estabelece as diretrizes, as normas, o funcionamento e tudo como acontece. Além disso, esse plano de manejo pode regular o que a gente chama de zona de amortecimento. Então, é uma faixa de terra entre o limite da unidade de conservação e o que acontece no seu entorno. Nessa faixa também o plano de manejo vai dizer o que pode, o que não pode. As propriedades privadas, portanto, que estão nesse entorno da unidade de conservação, chamada zona de amortecimento, são obrigadas a obedecer a esse plano. A lei ainda vai estabelecer, no seu artigo 36, recursos a serem destinados às unidades de conservação vindos de compensação ambiental, que são recursos que os empreendimentos de significativo impacto ambiental são obrigados a destinar para a proteção dos recursos naturais, e eles são obrigatoriamente destinados às unidades de conservação. Nós vamos passar esse panorama bem geral. Em outros vídeos eu vou detalhando isso melhor para vocês. Você que é um concurseiro, você que está fazendo aí, é um responsável técnico, tem alguma interface, o seu proprietário, o seu usuário pode ter uma propriedade vizinha a uma unidade de conservação, ou você que é um proprietário rural ou um empreendedor e que quer fazer um empreendimento, tem que observar se tiver uma unidade de conservação ali na sua área de abrangência, tem todo um regramento diferenciado que está aí na Lei 9985 do ano de 2000. Eu vou falar aqui com o Maurício um pouquinho sobre a gestão dessas unidades de conservação, porque uma coisa é o que a lei diz, é a lei, a letra morta lá da lei. Outra coisa é como a lei opera no dia a dia. Vou fazer umas perguntas aqui para o Maurício, espero que eu possa contribuir, e o Maurício também, mostrando para vocês que ter uma lei, eu sempre digo, responde aí por 10, 15% do problema. O resto é a implementação da lei, é fazer gestão, é se relacionar com tudo que acontece dentro da unidade de conservação e o que acontece no seu entorno. Maurício, fala um pouquinho para nós qual é o papel, o que você faz sendo chefe de unidade de conservação? Ser chefe de unidade de conservação é mesmo um desafio, né? Porque dentro da gestão ambiental é onde a gente está no território, lidando diretamente com as pessoas. Então a gente é a cara do órgão, né? Mesmo com outros assuntos que não a unidade de conservação,
e, ao mesmo tempo, você precisa lidar com toda a comunidade. Então, é aquela coisa, não dá para ficar só atrás da mesa para ser chefe de unidade de conservação. Se você não tiver uma relação próxima e constante junto com a comunidade para que eles possam entender o que está lá no papel e te ajudar a colocar na prática, porque a gente não faz isso sozinho, fica praticamente impossível gerir uma unidade de conservação. E quais são os principais desafios? O que é mais difícil, Maurício? Olha, a grande dificuldade, eu acho que, em primeiro lugar, é um desafio pessoal. Por quê? Porque a gente tem nossos próprios conceitos, às vezes, de como a gente acha que deveria ser aquela proteção ou o uso daquele território. E daí a gente tem que entender que tem que vir, na verdade, das pessoas que moram no território, a gestão. Então a gente tem que entender como as comunidades interagem com esse território, com a unidade de preservação, né, de conservação, conforme a sua categoria. E com isso, passar a adaptar a sua gestão à realidade dessas comunidades. Porque, como foi dito, né, a lei fria lá, escrita, muitas vezes, se você vai pôr ela querer pôr em prática nela da mesma maneira que ela é escrita, friamente, não é possível. Então a gente precisa lidar com as diferenças, lidar com o dia a dia e ver o que realmente cabe e propor alterações quando for possível, né? Claro que a gente tem que seguir essas leis, a gente não pode, né, sair delas para gerir a unidade de conservação, mas quando a gente percebe que aquilo inviabiliza a sua gestão, a gente precisa começar a pensar melhor de como a gente tem que ordenar aquele território. E vocês têm recursos, Maurício? Como é que, da onde vem e como é que vocês gastam o dinheiro na unidade de conservação? Olha, os recursos, hoje no estado de Goiás a gente tem recursos, porque a gente realmente tem aplicação, né, das compensações ambientais, são pagas, né, diretamente pelos empreendedores, então é um recurso que a gente garante, a gente solicita o que a gente precisa, os produtos ou os serviços, e dessa maneira garante que a gente vai receber. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes é escasso o recurso, quando até mesmo tem, né? Porque muitas vezes tem unidades de conservação que nem conseguem buscar esses recursos. Hoje o parque aqui a gente também tem recursos de fora, a gente tem o caso do Funbil, né, do Fundo da Biodiversidade, que apoia aqui também as ações da unidade de conservação com o projeto Copaíbas. Então a gente tem uma certa facilidade aqui no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. Mas os recursos são difíceis. O que a gente precisa aprender também é criar os projetos, ter parceiros para isso. Muitos dos que nos ajudam na maior parte do dia a dia, que são pequenos gastos muitas vezes, são as prefeituras, são os empresários locais que se identificam com a unidade de conservação, que também querem ajudar a preservar esse ambiente. Então, essas pessoas ajudam muito. E também a gente busca, né, fomentar projetos com parceiros, por exemplo, pesquisa, educação ambiental, onde a gente tenta escrever projetos para terceiros. Mas é claro que isso só é possível com o apoio institucional. Se a Secretaria de Meio Ambiente ou a fundação que cuida dessas unidades de conservação não dá o respaldo para o seu técnico, fica muito difícil esse trabalho. Muito bem. Acho que o Maurício passou um cenário bem amplo sobre gestão de unidade de conservação. Esse é um desafio fundamental. Eu costumo sempre dizer que a lei, né, repetindo, representa 10, 15% do nosso problema e o resto é implementar a lei. Para implementar tem que ter vontade política, querer, não só conhecer muito da matéria, mas querer fazer com que a coisa aconteça. Unidade de conservação, então, são amostras do território que vão guardar representações de fauna, de flora, de recursos hídricos, cuidando aqui para que a gente tenha, para o futuro, uma área conservada, natural, sem interferência humana, quando nós estamos falando de proteção integral, ou modelos de uso e ocupação do território de forma sustentável, com atividades econômicas das mais variadas, quando nós estamos falando das unidades de uso sustentável. Espero ter aí contribuído com você. Maurício, muito obrigada pelas suas palavras. E já vou dizendo para você, eu fiz questão de vir gravar esse vídeo aqui na ao ar livre, dentro do Parque Estadual, inspirada aqui por esse conjunto, esse monumento maravilhoso, que eu vou deixar aqui umas imagens para vocês verem no final. E talvez a imagem não fica tão boa, talvez tenha uma sombra aí no meu rosto, o rosto do Maurício, mas o que importa mesmo disso tudo é o que vocês estão vendo aqui no nosso cenário e o conteúdo dessa fala. Um abraço para todos vocês, espero você no próximo vídeo aqui do canal.